Bom dia, feliz Dia das Mães aí no Brasil, feliz Dia das Mães na Holanda e nos países que já foram comemorados o Dia das Mães. Recebam no meu nome, no nome da Lucy, um grande abraço nesse dia. Mãe é mãe. Hoje eu falei para a Lucy, eu estava indo passear de bicicleta e eu vi aqui num lugar onde os pais ficam, que os filhos pagam para tipo um asilo, mas aqui tem uma residência de idosos, e uma filha, como a quarentena está em vigor, uma filha colocou uma escada inclinada até o segundo andar para dar um beijo na sua mãe. Que bonito. Eu não tenho mais a minha mãe. Eu espero que você que tem a sua mãe, lembre-se dela no dia de hoje, tá bom? Mãe é mãe. É isso aí, é a palavra que Deus me deu hoje, fala sobre uma afirmação que o ajudante do profeta Eliseu falou. Ele disse assim: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Mas qual é o contexto que o ajudante do Eliseu falou isso? Ele falou isso porque Eliseu era um profeta, e o profeta é aquela pessoa que, no nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala aquilo que Deus manda falar. E Eliseu tinha um dom dado pelo Senhor, que era um dom de ouvir o que os inimigos iam fazer contra o seu rei, o rei daquela cidade, e ele avisava o rei, ele dava uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, através do seu dom de discernimento espiritual para o rei, e que o rei fazia? O rei se preparava e vencia os inimigos. E o que aconteceu? Aconteceu que os inimigos, depois de perder tanta guerra, falaram: como esse rei é tão inteligente? Aí eles contaram: não é o rei não, o poder está no profeta que escuta o seu Deus. Uau, o profeta está em Deus, o profeta está na palavra do homem e da mulher de Deus. Isso é importante. E o que aconteceu? Eles mandaram então o exército inimigo cercar e matar o profeta de Deus. Profeta é assim, quando a gente fala, o inimigo se revolta. Então o que aconteceu? O exército foi, cercou a casa do profeta, e o jovem ajudante do profeta abriu a porta, e quando ele viu, o exército estava cercando toda a casa. Então ele disse: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? E Eliseu tomou uma posição. Mas antes disso, dele tomar uma posição, nós temos que entender que o mundo espiritual é real, ok? O mundo espiritual é real. Eu quero que você termine essa mensagem e entenda: o mundo espiritual é real. E para você ter ideia, ver o mundo espiritual, existe alguma maneira, tá bem? E a outra coisa que eu quero que você entenda nesse dia, quando você estiver num momento cercado por exércitos, cercado por situações de angústia, de medo, não se esqueça que o sobrenatural age no natural. Então o que fez? Diante disso que Deus colocou agora, o que o profeta fez? O profeta disse para o seu ajudante, e eu digo para você hoje, se você está cercado por alguma situação difícil, o profeta disse assim: não tenha medo. Os que estão conosco, são muito maiores, são muito mais fortes, são muito mais poderosos do que estão com esses exércitos. O que aconteceu? O moço virou e falou: mas eu não estou vendo nada, eu só estou vendo um inimigo. É isso que acontece comigo e com você. Nós, quando estamos com medo, nós só vemos o natural, nós só vemos os problemas, só vemos os inimigos, só vemos as coisas ruins. Mas o profeta falou: não tenha medo, mas eu tenho medo. Se eu não vou ter medo, se eu conseguir ver o sobrenatural. O profeta falou: olha, veja aqueles que estão conosco. O ajudante falou: não estou vendo ninguém. Então esse é o problema. Quando você vê com os teus olhos carnais, quer ser espiritual, quer ver Jesus, quer ouvir Jesus e se tornar uma pessoa diferente, e você continua com esse olhar carnal, você nunca vai conseguir ver o Senhor, porque você tem que ver com olhos espirituais. Sabe o que o profeta fez então? O profeta tomou duas atitudes. O profeta fez uma oração assim, falou: Pai, por favor, abra os olhos do meu ajudante, para que eles vejam que aqueles que estão conosco são muito maiores do que estão com nossos inimigos. E depois ele fez a segunda oração: Senhor,
feche com cegueira os olhos dos inimigos, para que eles não nos vejam. Então foi isso que eu coloquei na minha rede social. Jesus fecha olhos e Jesus abre olhos. A primeira coisa que Jesus quer fazer com você hoje e comigo é abrir os teus olhos espirituais, para que você e eu possamos enxergar o sobrenatural, enxergar que aqueles que estão conosco são muito maiores do que os que estão com eles, enxergar que Deus tem um monte de anjo para nos servir, para nos ajudar. Então, se você está cercado, vendo só os problemas, saiba que hoje eu vou orar para você. É difícil eu orar, mas eu vou orar para que Deus abra os seus olhos, para que você possa enxergar o sobrenatural. E ao mesmo tempo eu também vou orar, como o profeta fez, para que todos aqueles inimigos seus, meus, todos os problemas não nos enxerguem, para que aquelas pessoas que querem o nosso mal não nos vejam, para aquelas situações que querem nos atingir não nos encontrem. Duas situações eu quero dizer para você que o Senhor me pediu para me mostrar. A mulher de Abraão, Sara, ela tinha muita inveja da sua empregada Agar, porque o filho dela estava crescendo, até que Deus deu um filho para Agar. E ela, com raiva, pediu para que Abraão soltasse Agar e o seu filho no deserto. E essa mulher, Agar, foi para o deserto e ela viu que o filho dela ia morrer, que acabou a água, ela estava andando no deserto. Então ela deixou o filho dela embaixo, num cantinho, embaixo de um lugar, e andou longe para poder não ouvir o choro da criança. E Deus ouviu o choro da criança e falou para ela assim: Agar, abra os seus olhos, porque eu ouvi o choro da criança. Olhe na sua frente. E ela abriu os olhos naturais e viu uma fonte de água onde ela não via. Ela foi correndo, pegou a água, deu para o seu filho, e o seu filho foi curado, foi sarado, e ao abrir dos olhos de Agar, ela pôde salvar o filho dela, que é um povo forte na terra hoje, pela providência de Deus. Ou seja, Deus abriu os olhos de Agar, como Ele quer abrir o meu e o seu, para que nós mesmos nos desertos possamos enxergar coisas que não estamos vendo. Da mesma maneira, Deus fez algo interessante. Porque existia Ló, estava em Sodoma. Sodoma era uma cidade maluca. E Deus enviou 2 anjos, ou seja, o sobrenatural agindo na terra. Deus mandou 2 anjos carnais, em forma de homens, com corpos não celestiais, mas corpos carnais, até Ló para falar com ele, para sair de Sodoma, sair de Gomorra, que ele ia destruir. E os homens maus daquela cidade quiseram pegar os anjos, foram na casa de Ló, bateram na porta e falaram: põe esses homens que entraram na sua casa, que nós queremos estuprá-los e queremos fazer sexo com eles e matá-los. Aí o que aconteceu? Ló disse: não, eu dou minhas filhas, eu dou tudo, mas não toque, que esses são homens de Deus. Não, nós queremos destruí-los. Então os anjos abriram a porta, tiraram Ló para dentro de casa, trancaram a porta, e os anjos pediram para o Senhor: Senhor, segue esses homens, fecha os olhos desses homens, para que ele não encontre a nós, nem Ló e a sua família. E o que aconteceu? Jesus fechou os olhos daqueles homens maus que queriam matar e fazer sexo com os anjos do Senhor. E eles ficaram cansados de tanto procurar e não encontraram. Jesus fecha olhos, Jesus abre olhos. Ele quer fechar os olhos dos teus problemas, os olhos dos teus inimigos hoje, mas quer abrir os teus olhos para que você possa ver que quem está conosco é muito mais forte de quem está no outro lado. E aí você tem que ouvir. O Senhor Jesus disse assim: aqueles que acham que sabe tudo, tem muita gente que é muito espiritual, acha que sabe tudo. Jesus falou: a esses eu também vou fechar os olhos. Mas se você for humilde, eu vou abrir os seus olhos. Paulo era um homem que criticava a igreja. Sabe o que fez Deus? Deus fechou os olhos deles por 3 dias. E o Senhor Jesus diz assim: vou fechar os olhos deles, vou endurecer os seus corações, para que eles se convertam e sejam curados. Porque quando você olha com teus olhos carnais, você não consegue se converter, você continua a mesma pessoa. Então Jesus também fecha os teus olhos, os meus olhos, para que nós mudemos. Então vamos entender isso. Porque Davi orou para que abrisse os olhos espirituais dele, para que ele pudesse entender mais a palavra do Senhor. Paulo orou para que as pessoas de Efésios pudessem entender mais, abrir os olhos espirituais. E eu quero fazer uma oração contigo muito rápida, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que essa pessoa que está me vendo hoje, Senhor, possa ter os olhos abertos, da mesma maneira que eu e a Lucy, as minhas filhas, os meus genros, os meus netos, eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender que o Senhor é grande, poderoso, forte, e o Senhor vai nos livrar de todo o mal. E nós vamos conseguir, Senhor, ao abrir os nossos olhos, encontrar a fonte do teu poder, que mana água viva, para que sermos curados, fortalecidos e enfrentarmos todos os
problemas sem medo e vencermos no teu nome. Da mesma maneira, Senhor, eu oro contra todo mal, contra todo propósito satânico, contra todo propósito de pessoas que querem algo contra a minha família, contra a família dos meus amigos, dos meus irmãos aqui hoje, para que o Senhor feche os olhos dos nossos inimigos, para que eles não nos encontrem, Senhor, porque nós sabemos que quando o Senhor fecha os olhos, os nossos inimigos cansam e não nos encontram e nós somos felizes no teu nome. No nome de Jesus, Pai, no teu nome, Paizinho querido, que eu oro. Espírito Santo, dá-nos o dom de discernimento espiritual, dá-nos o dom de palavras de sabedoria e, acima de tudo, dá-nos o dom da fé, de podermos ouvir a tua palavra, acreditarmos nela e termos nossos olhos abertos e os nossos corações amolecidos para entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso, meu irmão. Deus te abençoe. É isso, minha irmã. Deus te abençoe e tenha um feliz Dia das Mães. E eu peço, em nome de Jesus, que os seus olhos realmente sejam abertos e que os olhos dos nossos inimigos sejam fechados com cegueira e não nos encontrem nunca, não nos encontre a nossa família, no nome do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Se gostou do vídeo, dá um like no vídeo. Se está afim, se inscreva no canal. Mas, como sempre, passa para frente. Tem muita gente que está com medo, está com os olhos fechados e está precisando, assim como Agar, mesmo no deserto, encontrar uma fonte que dá vida e beber essa água e ser curado e ser tornado vivo. Deus te abençoe no nome de Jesus.